Muito bem, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Mais uma live aqui no Instagram. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos então à nossa live com a Roberta. E aí, Roberta, tudo bem? E aí, pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Hello, os gringos. E aí, pessoal, tranquilos? Muito bem. Vamos chegando. A gente vai fazer uma live aqui com a doutora Roberta. Tá bom? Deixa eu chamar a Roberta aqui pra gente conversar. O nosso tema aqui a gente vai falar sobre. Bom, vocês vão descobrir daqui a pouco. A gente vai falar sobre relacionamento, sobre sexo, sobre pornografia, sobre esse tipo de coisa. A gente vai ter um papo bem legal aqui, um papo bem importante para nortear um pouco a vida de vocês, para nortear um pouco essa questão dentro da biografia de cada um, dentro da vida de cada um. Deixa eu chamar a Roberta aqui, daí continuamos. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Roberta, tudo bem? Tudo e você? Deixa eu botar um Tudo filtro jóia? aqui, né? Porque essa hora eu não tô podendo ficar sem filtro. Pera aí. A bateria já tá lá no Já tá vermelho. como? Já nem tem bateria. Aquele negócio de queimar como uma vela, meu filho. Aqui não tem nem vela mais. Espremido igual um limão, né? Pois é, só tá o bagaço. Mas tá bom, né? Ai, meu Deus. Aí, ó, vou botar esse aqui, ó. Não, eu não quero ser esse lado da moeda, não. Pera aí, Ô, vamos tá botar o louco? direito. E aí, Miguel, como é E que tá? aí, É um tudo beleza? prazer falar com você. Deixa eu me Prazer meu. apresentar aí para quem não me conhece. Eu sou Roberta Filgueira, sou ginecologista e é um prazer estar junto contigo também lá no Rota, né? Na Sim, sim, imersão do sim. Rota, que vai ser um evento incrível. Já aproveita aí para convidar todo mundo, né? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Pá, só figura boa, né? Só gente boa, né? A Só top, Roberta, né? a Sâmia, Saulo Barbosa, Dr. Pacheco, os Náufragos, o Jota, Thiago Andrade. Só a nata, né? E hoje a gente vai conversar de uma coisa super importante, né? Tá todo mundo ouvindo bem, vendo bem, tá tudo direitinho? Avisem aí pra gente. Cadê? Tá Deixa eu ok. ver se as minhas princesas do meu castelo já chegaram. E esse tema é super importante, né? Aproveita para você se apresentar, então, para o meu pessoal. Muito bem, olha só. Meu nome é Miguel Soriani, eu ajudo as pessoas a se livrarem do vício em pornografia. Trabalho com isso há mais ou menos 5 anos, fazendo atendimento e ajudando individualmente, ajudando casais. Eu estudo esse tema já há mais tempo do que isso e descobri esse, né, de algum modo esse tema sempre me chamou muita atenção. É um problema do nosso tempo, né? É um problema do nosso tempo, um problema que na realidade não era para existir, né? Infelizmente existe, né? Principalmente por causa da internet rápida. Uhum. Crianças estão tendo acesso à pornografia com 9 anos de idade, em média, Sim. né? E é um drama, né? Porque eu costumo dizer que a pornografia é como uma armadilha que montaram pra gente e a gente pisa ali, quando a gente tenta sair, a gente já foi fisgado, né? É porque, É na tipo, verdade, esse comportamento, né, não só na pornografia, mas é um comportamento que a gente vê agora de todo mundo, foi exatamente o que você falou, da internet rápida, mas não é só da internet rápida, é de tudo rápido, né? Então, tudo tem que ser a exatamente. tempo e a hora, ninguém para pensar nas coisas, né? É o que a gente fala às vezes de contemplação, de você contemplar o todo. As pessoas não sabem nem que é isso. Porque tem que ser tudo Exatamente. para ontem, a resposta é muito rápida e os prazeres são muito atrativos. Só que como isso vai acabando com a química do nosso cérebro, você falou das crianças, eu estava vendo uma reportagem da BBC que falava que 53% dos jovens entre 11 e 16 anos já viram algum tipo de pornografia. Sim. Então, isso é estarrecedor, né?
É, 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 né, não assusta as pessoas que já estão insensíveis a isso, né, Sim. insensíveis à maldade. Né? Na realidade, um sujeito lá de 11 anos, né, hoje em dia ele cai num tipo de pornografia que é uma pornografia muito hardcore, Uhum. muito hardcore, muito violenta, com cenas de violência, com cenas muito fortes, que antigamente, há 30, 20 anos atrás, era um tipo de pornografia difícil de ser encontrada na Uhum. internet. Dificilmente se encontrava uma pornografia hardcore, né, na internet há anos atrás. Hoje em dia, esse tipo de pornografia é o tipo de pornografia mais fácil de você encontrar. Mas foi o que você Né? falou, né? Já tá todo mundo meio insensível, então tem que começar a se aprofundar, né? Tá todo mundo Nisso. Tem que ser sensibilizado, é. hardcore mesmo, porque senão fica muito soft, né? A galera já não tem nem mais isso mesmo, de sensibilização total, né? Então fica cada vez pior. Isso vai incentivando uma violência também que é inimaginável. Então, Exatamente. eu trabalhei muito tempo num hospital. Minha residência médica foi até num hospital que era referência para aborto legal. Então, de pacientes vítimas de estupro, né? E é horrível, porque você vê que esse próprio consumo da pornografia acaba incentivando também essa violência dentro de casa. Sim, existem várias pesquisas, Roberta, infinitas pesquisas, assim, deixa eu ver a olho nu, né? Uhum. Mas existe até estatística para isso que diz o seguinte: olha, o consumo de pornografia aumenta o comportamento violento, né? Aumenta assim drasticamente a violência. E é óbvio, né? É óbvio que o que o sujeito está vendo, né? Ele está vendo uma relação sexual muito estranha, que não tem nada a ver com relação sexual, que não tem nada a ver com relação a dois. Ele está vendo uma relação sexual muito estranha. E o que está sendo vendido para os olhos dele? Violência é sexy. Violência Uhum. é sensual. Né? Se você, homem, não for violento, você não vai ser o homenzão, você não vai ser o bonzão. Verdade. Não, e você sabe que as mulheres também começaram a consumir mais pornografia também, né? É Uhum. claro que o comportamento cerebral de homens e mulheres vai ser completamente diferente. Mas essas mulheres que consomem também têm uma deturpação do que é esse relacionamento. E aí, como inerente da minha profissão, né? Eu recebo muitas mulheres que ficam querendo saber como é que aumenta a libido, como é que faz, o que toma de remédio. Por Aham. quê? Porque o comportamento sexual ele é muito diferenciado hoje. A mulher muitas vezes acha que aquele orgasmo, que aquela libido tem que ser igual da atriz do filme pornô que tá lá mentindo o tempo inteiro. Só É. que ela não consegue sentir aquilo em casa. Esse relacionamento desse casal também já não é mais o que deveria ser. Então a mulher fica tentando subterfúgios externos, o casal, né, no caso, mas é porque eu especificamente trabalho com mulher. Então fica tentando o tempo inteiro, ai, doutora, me passa uma testosterona, qual é o fitoterápico Aham. que eu posso usar para aumentar minha libido? E às vezes é uma coisa muito mais simples e muito mais básica do que tomar um remédio. Porque tomar um É. remédio é fácil. E é o que eu falo para elas. Você não tem nem indicação. Você vai tomar uma testosterona, ótimo. Você vai usar, beleza. Daqui a algum tempo ela já não vai mais fazer efeito, porque isso não é o que você precisa consertar de base, É. É. né? Ô, Roberta, me diz uma coisa que eu sempre disse aqui, né? Sempre falei muito aqui. É, na realidade é o seguinte, eu, né, já quando eu tinha 18 anos, eu fui para a Universidade de Psicologia. Eu fui para Uhum. uma Universidade Federal em Minas na época, com 18 anos de idade. Saí do terceiro ano e fui lá para a Faculdade de Psicologia. E eu já estudava esse tema, eu já me interessava por esse tema. E fiz alguns trabalhos acadêmicos ali, trazendo do inglês para o português aqui, coisas sobre esse assunto aqui. E eu levei zero em muitos dos meus trabalhos por conta disso. Né? Os professores diziam, olha, né, esse trabalho seu você não merece, né, se você não refazer e tal. Né? Hoje em dia, talvez eu aconselharia o pessoal a fazer assim, olha, vai lá, né, fica quietinho, bonitinho, tira o diploma e Pega o depois seu faz a diploma diferença. E racha fora. Né? Na época, eu não sei se foi por bem ou por mal, né? eu, eu arrumei guerra. Briguei, arrumei guerra. Falei, não vou parar de falar disso, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Quando eu cheguei no último período do curso, eles me trancaram o diploma, porque eu trabalhava com esse problema, com esse tema da pornografia. E aí, beleza, eu tava pra casar já, a gente era noivo, sou casado, tenho 2 filhos. E eu falei, tudo bem, então tá, muito bem. Eu cancelei o curso de psicologia, saí do curso com tudo pronto, inclusive os estágios. Pensei em Só entrar com faltava o quê? advogado e tudo TCC para mais. entregar. É, exatamente. E aí o que que eu fiz? Eu falei, não, então tudo bem, eu vou sair daqui. E aí eu pensei, se eu continuar trabalhando com esse tema, mesmo depois do conselho de psicologia, eles vão ficar me enchendo o saco o resto da minha vida. Falei, quer saber? Eu vou criar a maior empresa do Brasil de combate ao vício em pornografia. E eu saí e criei o meu próprio sistema. E deu certo, e tá dando certo. Ótimo. Não, não tinha como não dar certo, né? Uhum. Porque quem fala sobre esse tema? É muito difícil. As pessoas que eu vejo que falam, assim, que abordam sobre sexo, falam sobre isso, é tudo muito vulgar. É, Então, então é difícil até para a mulher abordar isso também, entendeu? Porque é, ou é uma coisa super velada que ninguém fala, e a gente também não pode ficar com isso de ninguém falar. Porque se a gente não fala, outras pessoas falarão, né? sim, Ou então sim, aquela, sim, é sim. aquele culto do sexo de uma forma muito, muito baixa mesmo. E não é isso. É o que eu Exatamente. sempre falo, gente, o sexo é uma coisa que é natural, tão natural quanto respirar, tão natural quanto beber e quanto comer, né? O sexo entre o casal. Então aquilo tem um motivo, aquilo tem um destino, né? Então não deveria ser tratado dessa forma, como a gente polarizou. Exatamente. Então, Por um lado tem o pessoal, sei lá, às vezes moralista, meio religiosinho, que tem vergonha de falar disso e tudo mais. E por outro lado tem o pessoal que vulgariza né, sei lá, sexólogos e que falam disso de um modo totalmente vulgar. E esse é um ponto que daí é uma curiosidade, uma coisa que eu sempre disse aqui, assim, às vezes eu falo, né, assim, e eu queria ver contigo isso, mas é uma pura verdade, assim, 90% dos problemas que a gente tem hoje no consultório médico tem alguma questão sexual envolvida. tem. Que, que tem uma pontinha de culpa na pornografia, né? Quer dizer, a pessoa ela quer ter orgasmos mirabolantes, ela quer transar tantas horas seguidas, né? Quer dizer, ela quer se transformar numa máquina sexual, né? Sim. Uhum. E Né? aí, o que acontece? Fisiologicamente, né, naturalmente, a gente já tem uma diferença muito grande entre o padrão sexual masculino e o padrão sexual feminino. Isso já é normal, né? O homem ele é muito visual, o homem ele tem um pico de resposta completamente diferente do da mulher. Então, se a gente ainda pega aquilo, ainda coloca pornografia em cima, porque é como se fosse mesmo uma hiperexcitação que a pessoa quer buscar aquele prazer o tempo inteiro. Né? Então, isso é químico, isso tem a ver com neurotransmissor, que são os mensageiros do nosso cérebro, né? Então, é aquilo o tempo inteiro, mais e mais e mais e mais e mais. Então, esse homem que já era hiperexcitado, não hiperexcitado, mas já tinha um padrão de resposta diferente do da mulher, ele começa a ficar muito mais sexualizado. Então, a discrepância que deveria ser assim e corrigida com outras coisas naturalmente, porque o relacionamento é assim, ela passa a ser um abismo. E Uhum. aquilo vira motivo de vergonha, muitas vezes, né? Desse homem, desse casal, casal que não conversa. Sabe o que eu tenho muita queixa no meu consultório? Eu não sei como falar isso pro meu marido. Eu não sei como falar que eu me incomodo dele ver pornografia. Eu Sim. peguei ele vendo escondido, eu não sei como é que fala. É o que a Então, gente mais também tem. é uma falta de diálogo e aquilo ali permeia. E a mulher também, por outro lado, o comportamento sexual dela, ele não é pontual. Não acontece só por causa de um hormônio. Se a mulher, por exemplo, não tem admiração pelo marido, ela não vai ter uma atração sexual. Ou se ela, sei lá, brigou com o filho, isso vai interferir na relação sexual do casal, né? Sim, Então, sim. imagina se tem aquela coisa da culpa, da vergonha, da falta de diálogo. Então, isso realmente vai minando o casamento, mesmo que um não fale para o outro, né? Mesmo que seja uma coisa velada. É. Esse é o grande problema, tem talvez dentro assim, dos vários problemas causados pela pornografia no relacionamento, esse é um dos grandes problemas. Parece que existe um segredo ali que não é comunicado, né? As mulheres percebem claramente como que o marido quando consome pornografia parece
que ele tá mais secreto. Parece que ele tá escondendo Uhum. um segredo, né? Parece que ele tá mascarando alguma coisa. E isso quebra a confiança entre marido e mulher. Isso desconecta marido e mulher, né? Ela não sabe como abordar, né? Né, Ele também, por sua e vez, não vai falar, ele, por sua né? vez, não vai falar. E uma coisa que acontece também, isso também é cerebral, mas também é psíquico, dá pra gente perceber. E esse é duro isso, mas é a maior verdade, né? O homem, quando ele tá viciado em pornografia e ele tem uma parceira, ele tá num casamento, num matrimônio, ele fica muito mais crítico com relação à própria esposa. Uhum. Fisicamente, com a beleza física dela e com a personalidade, com as virtudes, com a pessoa dela. Isso é uma coisa absurda, assim, né? Isso dói, porque ao mesmo tempo as mulheres começam a o quê? Elas começam a se comparar com as atrizes, né? Eu não sou Aham. tão bonita quanto ela, né? Eu não tenho tal, o corpo desse jeito, né? Né? É, a E mulher já aí, tem uma questão natural com isso, né? aham, Já é sempre um ponto de entrave. Então tem aquela pessoa ali, fantasma, que tá sempre à espreita, né? Sempre ali com motivo de comparação. Então é muito ruim isso para a mulher. Acaba com a autoestima de qualquer mulher, né? E tem essa questão realmente da quebra de confiança e abre espaço também, Miguel, para essa traição que no começo é virtual, mas para depois para traição sim, é real, né? sim, Porque o quanto que foi o que você falou, hoje em dia a pornografia está cada vez mais hardcore. Então, é um homem transando com milhões de mulheres, e isso aqui é bom, isso aqui é normal, né? Então, você tem a sua mulher a vida inteira, a mesma, uma? Não, isso não é tão normal, não é isso que me satisfaz. Eu preciso sim. de mais para me satisfazer, né? Então, isso vai abrindo mesmo, vai criando uma cisão ali, uma fissura, e que é a ocasião faz o ladrão, num determinado momento, aquele homem vai ficar muito mais suscetível, né, à traição. A gente sabe que Sim. casamento assim, é uma questão de escolha realmente, e é uma decisão que é difícil. Então, se você ainda coloca lá as pedrinhas na sua mochila para aquilo ficar pesando ainda mais, é claro que, né, a tendência é dar errado depois. Né? E é por isso que a gente vive dizendo que as pessoas, às vezes, muitas pessoas, às vezes, não entendem como que a pornografia, aos poucos, ela vai matando o amor. Como que ela vai matando mesmo a nossa capacidade de amar. E isso acontece muito aos poucos, assim, né? Eu recebo famílias destruídas por conta disso, né? Famílias Imagino. destruídas por conta disso e à beira do divórcio, quando já não, né? Assim, meu marido saiu, né? Sei lá, com vários homens, saiu com várias mulheres, saiu com transexuais, né? Coisas do tipo, né? E na realidade aquele sujeito ele já está totalmente perdido, Perdido. né? Perdido na moléculazinha do mais, né? Na dopamina ali. Ele só quer cocaína 24 horas por, né? 24 horas por dia disponível. E Uhum, mais ainda, com um anonimato preservado. Ele não precisa colocar o rosto dele para fora, não precisa aparecer. exatamente. Ele pode fazer tudo É, muito escondido. Né? são essas pequenas, essa pequena abertura que a gente vai tendo para várias coisas na vida, né? Porque tudo é tudo químico no final das contas, né? A base, né? Então, é como eu sempre falo na dieta, eu falo muito em dieta, né, de como você ter uma base boa, seu físico tem que estar bom para tudo transcorrer melhor. Então, você falou da cocaína, é como um vício do açúcar, que começa por aí, vai excitando cada vez mais esse cérebro, né? Vai fazendo com que você fique mais permissivo às coisas. Daqui a pouco se viciou em droga, daqui a pouco se viciou em pornografia, daqui a pouco você descobre que o fundo do poço tem um porão e que você não Uhum, consegue uhum. mais sair dele, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que te procura mais? São as mulheres ou são os próprios homens? Olha só, né? Vamos lá. No Instagram, o meu público é 53% mulher. No Instagram. Por quê? A maior parte das mulheres que a gente tem aqui, a maior parte, tá? Elas são Uhum, esposas, namoradas ou noivas que estão aqui para aprender sobre o assunto sim. e para conseguir ajudar o marido. Existe um certo
certo pedacinho dessa pizza aí que é de mulher que ela tá viciada em pornografia, ela quer ajuda para ela. Quer Uhum. dizer, né, a pornografia hoje já não é mais uma questão Uma exclusividade meramente masculina. masculina, uma exclusividade Aham. masculina, né? A pornografia é uma realidade muito presente no meio das mulheres que consomem pornografia, né? Que consomem pornografia. E esse a maior parte das mulheres elas têm umas peculiaridades assim, né? Geralmente o homem busca a pornografia por outros fatores, a Uhum. mulher geralmente busca a pornografia por algumas questões um pouco diferentes. Por exemplo, uma necessidade de se sentir amada. É uma coisa impressionante como que às vezes a mulher busca a pornografia por carência afetiva, Uhum. né? A gente já ouviu, por exemplo, mulheres dizendo que quando eu tô ali, né, consumindo pornografia, eu me sinto abraçada. É como se eu Gente, olha que tivesse, paradoxo, né? é, exatamente, é como se eu tivesse acompanhada, como se eu tivesse com a companhia, que é como se eu não tivesse sozinho, né? E eu Aham. me sinto preenchida, me sinto Acolhida amada, ali. acolhida, exatamente. Eu não me sinto rejeitado, né? Os Então, mas homens, isso é aquele primeiro momentinho que ela tá ali, né? Porque sim, depois vem a avalanche. E talvez para a mulher seja muito pior isso, esse julgamento, né, que acaba sendo dela mesma, porque a gente é diferente, né? É tudo mais permitido para o homem, né? Para a mulher, sim, não. claro, claro, claro. Ainda é um tabu essa questão. E porque ninguém fala sobre isso. E realmente, você fala brilhantemente, não tinha como a sua empresa não dar certo, né? Mas a mulher acaba se sentindo muito culpada depois, né? Porque aquilo vira muito sujo, né, para ela, assim, É, é, no trato. O é, homem já é uma coisa mais habitual, né? Vamos dizer assim. Mas, é. E a gente pode dizer que a mulher, quando consome pornografia, ela sofre muito mais. Assim, como tudo na mulher, ela traz para dentro, né? O, o, exatamente. o útero é um negócio que fica dentro. O órgão sexual da mulher é interno, é para dentro, né? O do homem é para fora. Então, tudo da mulher ela traz muito para dentro. Então, a mulher que quando ela tá presa na pornografia, ela sofre muito Uhum. e acontece alguns sinais bem típicos de elas às vezes se cortarem, se machucarem, automutilação, né, baterem a cabeça na parede, coisas do tipo. Eu tô dizendo isso daqui porque às vezes tem várias aqui que estão assistindo a gente que estão passando por isso, mas saiba, não é só você, tá? Não é só Exatamente. você que está passando por isso. Essa dificuldade é uma realidade de, olha, 50% das mulheres hoje, né? Mas a maior parte das pessoas que procuram um acompanhamento individual comigo são homens, né? Uhum. Mas eu tenho hoje homens que fazem um acompanhamento, eu tenho mulheres que estão aprendendo a lidar com o marido que ainda é, ele consome pornografia, aquilo está atrapalhando o casamento deles, mas ele acha que não tem nada a ver. Uhum. Né? É E porque eu tenho algumas mulheres a mulher, eu que acho têm um que problema. nesse ponto, ela, quando ela resolve aceitar, ela aceita também, né? É, E aí, assim, você exatamente. falou desses estigmas, não, não são estigmas, mas na verdade desses pontos que ela mostra e o quanto essa mulher também, ela efetivamente internaliza num formato de doenças ginecológicas. Porque eu Uhum, vejo demais isso. Causas depois de infertilidade, mulheres que têm muitas dores no período menstrual, ou que sangram muito, ou que rejeitam o próprio corpo, e tem sempre algum ponto relacionado no sexo e alguma coisa, na maioria das vezes, às vezes até violenta, né? Que foi o que a gente uhum, estava lá falando nesse início. Então, o uhum, quanto a mulher coloca isso e ela printa nas células dela essa questão toda, isso vai aparecer como um problema físico. sim. É muito interessante. Assim, interessante não, né? Porque é triste isso de ver. É, Mas é muito comum. é muito comum, é muito comum. Tem um documentário que às vezes eu indico pro pessoal aqui, chama Hot Girls Wanted. Ele tem lá no Netflix, e ele mostra um pouco a vida que as atrizes levam por trás das câmeras. Uhum. Então, é um documentário, eu indico um documentário porque é fácil de ver, ele tem uma hora, rapidinho a pessoa vê. Então ele mostra, né? Ele filma lá as atrizes, né? Na casa delas e elas falando para a câmera. E ali mostra a realidade que assim, como que a vida delas é muito triste,
como que a vida delas é horrível. E aí, você disse isso e eu me lembrei de uma cena que sempre me marcou, desde a primeira vez que eu vi esse documentário, que é uma mocinha lá de 18 anos, ou 18 ou 19 anos, e elas fazem exames periódicos, elas vão ao médico, elas fazem, né, HIV, etc, etc, exame de sangue e tudo. E aí uma delas foi ao médico e voltou, e aí uma prescrição, eu acho que foi ginecologista, né, você vai poder me dizer o que que é de fato, ele prescreveu para ela que, falou, olha, né, você está fazendo muito sexo. Eu não sei o que que era, por causa da quantidade de sexo, e sexo muito violento, uma determinada glândula dela tinha inchado Uhum. ali dentro. E ela tava com dor e tudo mais, e ela foi lá e ele disse, olha, isso aí é muito sexo, e é sexo muito violento. Né? Chama Bartholinite, né? Provavelmente é isso, assim. E até a contaminação bacteriana vai gerar isso. Mas você falou dessa cena. Eu lembro no momento que eu estava na residência médica e chegou uma moça com uma dor, um edema de vulva, assim, absurdo, uma coisa Uhum. burral, burral. Eu fiquei assustada, ela não conseguia que a gente examinasse, ela não conseguia que a gente limpasse. E assim, e com muita vergonha, né? Ela falou: não, eu estava em casa vendo televisão, e de repente eu escutei um barulho e aconteceu isso, eu não sei por quê. Tá. Aí a menina precisou ser operada, porque ela teve um trauma muito grande ali, né, na vulva, e ficou um vaso sangrando, foi pro centro cirúrgico às pressas, transfusão, aquela coisa toda. E a acompanhante dela falou, ela falou, não, doutora, não foi nada disso. Óbvio que a gente não sabia que era nada daquilo, porque, né? Sim. Mas ela falou, ela transou com mais de 20 caras de uma vez e ficou assim. E a menina não aguentava, juro por Deus, ela não aguentava ser examinada, ela não aguentava ser encostada. Eu nunca vi uma alteração tão grande na anatomia dela. A gente não conseguia entender o que estava vendo ali. Tal a quantidade de inchaço, sabe? Por todo aquele trauma, enfim. Então, é triste demais. É triste demais. Sofre a mulher, sofre o homem, sofrem as atrizes. É um mercado, assim, que leva muito dinheiro, então é óbvio que também ninguém vai querer que se fale sobre isso, Sim. né? Sim. Já é um tabu, leva dinheiro, então para que a gente vai botar a cara para falar? Mas quantas pessoas que realmente são auxiliadas? Porque foi o que você falou, tantos homens que não aceitam, né? Que a mulher às vezes busca ou tem que aprender a lidar com isso. E a gente Sim. vê que os casamentos eles vão sendo minados realmente, né? Os relacionamentos todos vão sendo minados. Porque as pessoas vão perdendo o filtro, é como se vai ficando, se fosse ficando todo mundo meio robotizado e querendo cada vez mais. É uma adição de droga. É. Então, a gente tem que tratar como um vício mesmo. É como eu falo para as minhas meninas aqui que eu tenho um mantra. Quando elas falam, doutora, eu não consigo parar de comer e não sei o quê. Eu falo, olha só, a gente tem que botar um mantra na cabeça. O meu mantra antigamente era só por hoje eu não vou comer. Agora é só por esse momento. Então, só por esse momento eu não vou comer. Só por esse momento eu não vou assistir. Eu não vou nem ligar o computador. Eu não vou nem dar o gatilho, porque senão a mente mente muito, né? Então a Sim. pessoa acha que ela que tá bom, que ela vai conseguir, e Que não ela tem o consegue, controle. que ela tem o controle. Se não tiver aquele tempo ali de latência para ela realmente sair daquele hábito, ela não Sim. sai. E não é Sim. só isso, né? As pessoas têm que entender que vão cair. Somos Sim. humanos, todo mundo erra. Mesmo quando você está no momento da certeza ali, vai cair, depois tem que voltar tudo de novo, né? Então, às vezes é melhor nem começar, porque cada vez que se cai, eu acho que é mais difícil, né? A pessoa vai se sentindo frustrada, é como se ficasse um pouco sem força, né? Então, Exatamente. Exatamente. Não existe nenhum homem e nenhuma mulher, né, que vai conseguir largar o vício em pornografia sem ter nenhum lapso. Né? Isso é simplesmente impossível de acontecer. E isso liberta muitas pessoas quando a gente diz isso, porque a pessoa acha que ela tem o ritual, o ciclo dela, e depois que ela cai, ela diz, ponto, agora, né, agora eu não caio nunca mais. Mas na realidade, vai acontecer. E se você levar isso de uma forma mais leve, vai ser mais fácil de sair. Né? Ah, e uma coisa que impressiona muito, né, Roberta, essa história que você contou é muito impressionante, né? A pessoa que transou com mais de 20 caras, né? A pessoa que transou com mais de 20 caras, aí a gente entra
eu vejo né, aí um ponto para a gente entrar no tema de relacionamento, de amor, de carinho, cuidado e afeto um com o outro, e de estar com o outro, né, é absurdo, né? Quer dizer, como que o sexo se perverteu tanto, quanto que o amor se perverteu tanto, ao ponto de se transformar em eu estou contigo, né? Eu estou com 20 ao mesmo tempo e eu transo 20 vezes ao mesmo tempo, né? Ou seja, na realidade, no limite, essa pessoa que acabou fazendo isso, né? Transando com 20 ao mesmo tempo, às vezes o que ela queria era um que amasse ela, que ficasse com ela, que cuidasse dela, quer dizer, Não, às a- vezes não, né? é, Eu chutaria que 99,9% das pessoas são assim. é, é uma busca Principalmente pelo amor, falando né? de mulheres. Exatamente, exatamente. E o quanto que isso se perde, porque os olhares se perdem, né? Então, nem esse homem tem mais olhar para essa mulher e nem essa mulher vai ter mais olhar para esse homem, porque fica um ciclo vicioso de uma coisa muito errada e muito ruim. Então, quando as mulheres vêm perguntar da libido e tal, como é que eu faço, eu sempre falo, gente, para, ao invés de ficar querendo 1000 comprimidos e 1000 soluções rápidas, primeira coisa que você tem que fazer é desconstruir essa questão do sexo, porque as pessoas também confundem, né? A pornografia Sim. com sexo no casamento. Então, não pode fazer sexo nunca, não pode transar e não pode. Assim, é uma É. mistura sem fim, né? Complicado, né? Complicado, porque aí faz como? Não, aí eu não posso ver, mas eu também não posso transar. Não, não é isso. Você tá ali diante de uma pessoa. Então, um exercício que eu sempre falo é contemple o outro, para e olha. Ó, mas eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer um exercício. Você não é casado com aquela pessoa, não vai ficar com ela pro resto da sua vida, então você não pode parar um dia para fazer um exercício? É. O exercício é: eu vou olhar o outro e eu vou tocar o outro e eu vou acariciar o outro sem que isso tenha um desfecho, por exemplo, de penetração. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque a relação, ela não é só isso. E É se isso o mesmo. casal não tiver mais sexo, e se acontecer alguma coisa, se o homem ficar impotente, se a mulher tiver alguma coisa que não acabou, como é que é? O amor é só isso? Não, isso é uma coisa Exatamente. muito importante, mas não é só isso. E no final, o que vai acontecer é o seguinte, né? Ela vai virar uma véia seca e ele um velho broxa. É isso que vai acontecer no final da vida, é isso que vai dar. É, o Mas sujeito lá hoje em com. dia, hoje, Miguel, isso é inadmissível. Isso é É inadmissível, inadmissível. É exatamente. inadmissível, porque não se aceita nem mais envelhecer, que é uma coisa natural, né? A gente não sabe mais como é que se envelhece. A gente É, desaprendeu coisas que são, assim, completamente básicas, né? né? Pessoal, muito bem. A gente está aqui, já está falando aqui né, de um assunto que a gente vai aprofundar, a gente vai falar ainda mais do Rota. Rota 2020, Rota 2020 é um evento maravilhoso, gente. Se vocês ainda não conhecem o Rota, o Jonathan vai colocar o comentário aqui. Coloca aí, diretor, o comentário aí, pra gente fixar o comentário, tá? Do link lá para você se inscrever no Rota. Quem que vai estar no Rota? Eu, Roberta, Dr. Paulo Pacheco, Thiago Andrade, Saulo Barbosa, Sâmia, a Sâmia, a esposa do Ítalo Marcili. Vai ser muito top. Quem mais vai estar? Paula Paula Serman vai Serra, estar doutora também. Pri Nunes, a doutora Doutora Pri Pri Nunes, Antunes. a doutora Pri Antunes, a gente vai falar, né, a gente vai percorrer ali 3 caminhos, né, basicamente, né, é corpo, me ajuda aí, Roberto, é corpo, alma Espírito e espírito, acho que é isso, né? e mente. Corpo, mente, espírito. Pronto. É, corpo, mente e espírito. A gente vai percorrer essas 3 dimensões Exatamente. ali no Rota, então cada um vai falar de um determinado aspecto ali. Se você ainda não fez sua inscrição, a gente vai jogar o link depois ali nos stories também para você poder fazer a sua inscrição. É um preço muito barato, é um evento maravilhoso. É um evento Só tem presencial, acho que gente boa, né? o primeiro evento foi um evento presencial e Aham. agora por conta da pandemia a gente vai fazer ele Online. É. online. Então não tem nem Ah, desculpa, né? Não tem nem desculpa que a pessoa tá longe, que não exatamente. pode, né? Tá acessível a todo mundo. Então eu acho que todo mundo tem que se inscrever realmente, porque não tem como você não sair melhor, né? Vai Exatamente. abranger tudo. Então, tudo que a gente precisa saber, esses pontos que são mais dolorosos aí, que ninguém te conta, a gente vai começar a desmistificar um pouquinho, né? E que bom que tem Que muita bom. gente empenhada em fazer isso, porque as pessoas precisam ouvir as coisas que a gente tem para dizer. Exatamente. E isso é muito importante, né? Quando a gente começa a tocar nesse tema da pornografia, de relacionamento, as pessoas acham que
como eu falei, a gente começou dizendo isso, né? Quer dizer, a pornografia foi colocada pra gente como, né, algo que é inofensivo, né? Que é um prazer, que não vai fazer mal, né? Só que quando a gente olha na prática, o que que a gente vê? Ao mesmo tempo em que a pornografia de internet rápida aumenta também o número do divórcio. Sim. Aumenta também, né, o número de divórcios nos casamentos, a separação. Então, assim, peraí, né? E aí quando a gente abre um pouco isso e olha lá dentro, a gente vê, é claro, o marido não procura mais a mulher. Roberta, já ouviu isso? Certamente já ouviu isso. Eu já ouvi várias vezes. Casais que estão juntos e que não têm relação sexual há 5 anos. Uhum. Tá muito errado isso. Pelos dois lados. Tem paciente que chega pra mim e fala assim, doutor, eu ando com uma agendinha. Aí eu contabilizo assim, transei no dia primeiro. Aí já vai chegando no dia 30, não transei. Aí, sabe, aí tem relação Aham, só pra cumprir tabela. E o aham. homem também tá cumprindo tabela, sabe? Porque pra ele é que assim, fica tudo tão fantasioso, né, nesse meio e é tanto estímulo que a gente perdeu a capacidade de sentir um gosto atrativo do real. Então é como se o Exatamente. real tivesse ficado menos colorido. É como se o real fosse sempre preto e branco, Isso né? acontece, quer dizer, é, a, a, a gente já ouviu também, né, isso acontece, quer dizer, o sujeito que é viciado em pornografia, o homem que se vicia em pornografia, ele sente mais prazer com a pornografia do que com a mulher real. E ele diz, inclusive, né, ele diz isso, ele diz, né, mulher de verdade é apenas uma má pornografia, né, é Mas apenas uma... as mulheres também estão assim, né? Então, tem muito Exatamente. culto de, né, começa a pornografia e fica masturbação e cada vez usando mais coisa. Então, as mulheres também não conseguem ter os orgasmos da mesma forma, né? Então, e que sozinhas elas conseguem mais do que com os parceiros. Então, Sim. primeiro por essa falta de diálogo, segundo por esse hiperestímulo, né? Então, as coisas estão ficando muito. A gente está criando um abismo mesmo. Você estava falando dessa coisa da separação. Eu estava ouvindo o Rodrigo Simonsen falando numa live que ele viu, não sei se era um artigo, o que, que era, mas da quantidade de parceiros que as pessoas tinham e era proporcional à quantidade de divórcios, né? Então, quanto mais parceiros você teve, a chance de ter um divórcio era muito maior, né? Então, assim, hoje em E- dia isso é até exatamente. hiperestimulado, né? Incentivado, na verdade. Isso é E na incentivado aqui. pornografia, a pessoa ela tem um relacionamento com várias ou Sim, vários. sim, Ali, exatamente. e é um relacionamento com a pornografia. É A um pessoa, ela, relacionamento. ele tem um relacionamento com a pornografia. Muito desse relacionamento, ele é explicado, né, dentro de várias, tem várias formas de explicar isso. Ah, medo de mulher real. Uhum. Quer dizer, a pornografia às vezes é o medo de estar perto, né, é o medo de criar vínculo com a mulher de É. verdade Não, ia ter uma ou com o homem de rejeição, né? Você verdade. nunca vai ser rejeitado ali, né? Você nunca vai, né? Você nunca vai ser rejeitado. As mulheres, todas as mais lindas, maravilhosas, vão estar ali para você. Né? Você vai poder sentir o homem zarrão. Agora, na verdade, é muito melhor a gente ser homem na vida real. É muito melhor a gente ver a nossa vida evoluindo e crescendo na vida real. É Uhum. muito melhor a gente conseguir despertar e arrancar um sorriso da esposa, da namorada, de uma mulher de verdade, do que estar diante de uma pornografia, diante de uma tela do celular, que você não consegue arrancar sorriso de ninguém. Sim, exatamente. Você É bom consegue fazer você falar isso, porque assim, meu público é estritamente feminino, né? Assim, eu tenho alguns poucos homens e que eu falo que são homens diamante, porque são homens que estão procurando ver o universo da mulher para conseguir entender e conseguir ter um melhor relacionamento. Mas essas mulheres sempre me perguntam, doutora, mas como é que faz para conversar melhor, para o meu marido se inteirar mais, para o meu marido começar a me olhar, a ter é um ruim bom mesmo. relacionamento? Então, isso se perdeu assim,
E a gente não sabe como que vai dar esse start de novo, entendeu? É, Nesse relacionamento. Então, é como é que muito duro. colore a vida real? Fala aí, qual é uma dica que você dá para os seus A- clientes? Perfeitamente, perfeitamente. Essa é a primeira coisa, assim, a pornografia ela desconecta. E até isso também é cerebral. A pornografia ela cria cérebros menos conectados, né? Menos conectados. Tem né, um monte de questão cerebral ali que até sustenta isso. Um monte de questão química que sustenta isso. Então, às vezes, a primeira coisa, né, se você caiu de paraquedas nessa live, tá vendo, e você, se não conhece a gente, né, ou nunca ouviu a gente falando, considere abandonar a pornografia. Né? Óbvio, considere abandonar a pornografia. Se você não consegue ter uma relação muito conectada com a sua esposa, com a sua namorada, que seja, com a pessoa que você convive, ou até com seus amigos ali. Se você abandona a pornografia, você vai estar muito mais conectado com a realidade. Muito mais conectado, muito mais interessado, muito mais íntimo, muito mais disponível. Exatamente. E como é que a gente colore essa vida real? Como é que a gente colore, né, essa pessoa que está do seu lado, que te clama atenção? E isso é fantástico porque um relacionamento precisa de atenção, de presença. Não adianta. Eu estou casado com a fulaninha, então tá bom, agora eu vou continuar minha vida aqui, vou trabalhar. O sujeito ele só presta atenção no trabalho dele. Ele vai trabalhar, ele presta atenção no trabalho. Ele vai, sei lá, ele vai dirigir, ele presta atenção. Mas você se casou, você tem um relacionamento, você tem uma pessoa que convive contigo. Você vai precisar prestar atenção nela. Não é só porque você está casado que ela está ali contigo e que você pode ir tocando a vida normal que vai ficar tudo bem. Não, vai acabar tudo. É porque se tem um sentimento de posse, né? A gente Exatamente. coloca todas as pessoas como se fossem objetos. Então, esse fone é meu, ele vai ser meu para todo sempre. O outro é meu, vai ser meu para todo sempre. Mas exatamente, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Um relacionamento precisa de presença. Se você não tem presença num relacionamento, né, vocês vão tendo. Vocês não. Na realidade, assim, vocês estão casados, né, assim, só num papel ali que foi escrito ali, só que né, o casamento não está sendo construído. E se a pessoa tem religião, ela é casada na igreja, ora, muito bem, você tem o sacramento lá do matrimônio, está casado, né? Mas aquilo foi o início de um casamento que você precisa ir casando todos os dias. E para você ir casando Exato. todos os dias, você precisa de atenção. Para você se unir ainda mais àquela pessoa, você precisa prestar atenção nela. Senão Uhum, daqui a pouco você se sente, né, totalmente desconectado dela. Vocês não são um só. E é muito uhum. bonito quando a gente consegue, às vezes tô aqui espremendo meu pobre cérebro para colocar isso em palavras, mas é muito bonito quando a gente vê um casal e a gente vê assim, parece que aquele casal é mais casado do que aquele outro. Uhum. Por quê? Porque eles prestaram atenção um no outro, porque ela sabia qual era a comida que ele mais gostava, às vezes ela fazia a comida que ele mais gostava, né? Ele sabia o que ela gostava, né, eles faziam atividade de lazer em comum, eles prestavam atenção um no outro. Exatamente. E a relação sexual, ela é o quê? Uma consequência simplesmente dessa cotidianidade. Não é uma masturbação a dois, né? Não é uma masturbação a dois, Exatamente. é uma relação. E sabe o que que eu falo? Eu falo isso para todo mundo. A vida é como se fosse um quebra-cabeça. A gente tem que ir montando peças. Então eu falo isso para tudo, para dieta, para tratamento, para relacionamento, para tudo. Então você pode estar com as melhores peças ali, se elas estão todas bagunçadas num saco, você não consegue formar. Ou se falta lá a peça principal, que é o olho da Mona Lisa, aquela imagem também não vai ficar formada. Então, o relacionamento é muito assim também. As pessoas elas acham que o que é ordinário não tem valor, né? O que É. é o cotidiano não tem valor. Mas é justamente isso que tem mais valor, porque é isso que constrói o todo. Então, É, a gente se esquece, né? E ter relacionamento com o outro envolve disponibilidade. Então, é claro que vão ter coisas que vão ser mais fáceis. Foi o que você falou. O relacionamento com a pornografia é um relacionamento.
e que a pessoa não reclama, a pessoa não fala nada, a pessoa está sempre disposta, você vai lá, liga e está ao alcance do seu dedo em 5 segundos. Agora, o relacionamento com o outro é uma disposição, é uma coisa muito mais, que demanda muito mais esforço, né? E na pornografia não tem um elemento fundamental no relacionamento que é a conquista. Uhum. Não tem, você não precisa fazer esforço nenhum para conquistar mulher alguma. Mas olha só, é tudo um teatro mental. Exatamente. Na realidade, você, meu filho, precisa acordar, né? E mesmo a mulher que consome pornografia precisa acordar para a realidade, porque ninguém tá amando você ali. Uhum. Assim, é bizarro, Roberta, porque assim, tá? Aquela mulher, ela nem tá dando pro cara, ela tá dando pra outro. E assim, aquele outro também tá ficando Exatamente. com a outra. Assim, né? Então assim, na realidade, né? Ninguém tá amando você ali. Ninguém está contigo ali. Hum? E assim, né? Você também não tá conquistando mulher alguma ali. Uhum. Elas não estão contigo. É só um teatro mental que vai acabar na hora que você, né? Sentir lá o seu prazerzinho de 5 segundos. Que E é acabou. horrível. É horrível, o vazio que você experimenta depois é uma consequência óbvio, é óbvio. Não Então tem assim, como ser né, diferente. não teria como ser diferente. Ah, eu sinto vazio quando eu consumo pornografia. É que tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando. Tá. Exatamente, né? Exatamente. Tá tudo funcionando, quer dizer, Gente, é tratamento. Infelizmente, assim, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é vício. É é tratamento isso. de viciado. Então, tem que ser assim. Tem que ser um orar e vigiar eterno. Porque, por mais que você fique lá um tempão sem ver, bastou um dia. Você retorna para um hábito ruim com uma facilidade, assim, é do estalar de dedos. Sim, Então, sim, é orar e vigiar, e eternamente. Então, por isso que eu falo, não tem nem que começar, né? Porque só um negocinho, é só, aí você fica permissivo a uma coisa, sim. a outra, e pronto, e vai. E a gente tem que cuidar dos nossos jovens também, né? Meu filho tem 10 É, anos. Eu olha super me só. preocupo com isso. 10 anos. A Aham, pequenininha tem é. 3 e o mais velho tem 10. Então, é uma realidade, sabe? Ele estuda numa escola que é só de meninos. Então, Uhum, imagina, uhum, sim, né? O ápice da testosterona e todo mundo embarca. Então você não tem ali uma conversa diária, né? Encher de saco ali. Eles vão e a gente perde. É exatamente. tudo E muito mais atrativo fora. é tudo muito atrativo e é cocaína, né? É droga. Nos Estados Unidos, a pornografia é conhecida. Em Utah tem um movimento que chama Fight the New Drug. Então eles chamam exatamente a pornografia de The New Drug, quer dizer, é a nova droga, é a droga do nosso tempo. E, É. Roberto, tem um outro ponto que é duro falar isso, a gente tem que alertar as pessoas e dizer isso. O consumo de pornografia ele tem um caráter, como todo vício, tem um caráter progressivo. Então o sujeito ele começa consumindo cocaína com 5 gramas, por exemplo. Começa consumindo cocaína com 5, daqui a pouco ele precisa de mais. Porque aquela mesma quantidade já não dá o tanto de prazer que ele tinha antes. Uhum. A pornografia acontece a mesma coisa. A pessoa ela começa consumindo um conteúdo, sei lá, heterossexual, né? E aí ela vai, daqui a pouco aquilo não dá mais tanta excitação, tanto prazer. E aí ela começa a consumir um conteúdo homossexual, ela começa a consumir um conteúdo transexual, ela começa a, né? E a coisa ela vai escalonando, escalonando, escalonando. Algumas pessoas acabam parando lá, sei lá, no negócio lá atrás. Só que é inegável que a pornografia aumentou, aumentou, tá, o consumo de pornografia infantil. Inegável. Isso é inegável. Como que a pornografia movimentou o mercado da pedofilia e o mercado da pornografia infantil que é disponível na internet em lugares muito estranhos. Uhum. Uhum. E o sujeito acaba, às vezes, né, por conta desse medo de mulher real, né, como assim, né, essa aqui para mim é ofensiva, então aquela outra ali é pequenininha, não é ofensiva, então eu vou ali. Sim. Uhum.
E isso E, é muito duro. A pessoa, às vezes, assim, ela se surpreende quando ela vê a primeira vez e ela sai. Só que depois ela volta. uhum, Ela sai, ela volta, ela sai, ela volta. Então, né, na realidade, a pessoa ela vai se matando. Ela vai matando a água, a vida que tinha nela, né, o pouco de água que tinha nela, ela vai gastando, ela vai gastando, ela vai gastando. E ela vai adoecendo. Ela vai vai. apodrecendo. Igual a morte do corpo, que o corpo ele vai apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. Ela interiormente, a alma dela, ela vai morrendo, ela vai morrendo, 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 morrendo. E às vezes a Exatamente. pessoa acha, ah, mas eu tenho o controle, né? Ah, eu acho que não, né? Não, eu também acho que não. Não, e o quanto que esse consumo de pornografia infantil acaba se refletindo mais numa prática real, né? É, porque é muito mais fácil ali com a criança do que com uma mulher, né? Sim. Então, olha, é terrível, assim, eu já peguei muitos casos também que são muito tristes, de abuso infantil e assim, é dilacerante, inclusive de meninas que ficam grávidas e sabe assim, que é uma total inadequação, Aham. total Sim, inadequação. sim. E não é Total. pelo fulano do lado, não, é dentro de casa, é Total, dentro de total. casa. E Então, esse sujeito, ele consumia pornografia. Ele consumia doses de pornografia, doses de pornografia. E ele nem lembra quando ele começou a consumir pornografia. Ele viu pornografia a vida inteira, não, isso até é culminar natural, nisso. né? É, Exatamente. Então, o quanto é até que acontecer nisso. o quanto acaba com tudo. E mais uma vez, isso é uma indústria. Isso é uma indústria. E o quanto que é bom, é que nem indústria farmacêutica, gente, é que nem remédio. O quanto para essa indústria é bom que não se tenha casamento, que fique todo mundo assim, que fique todo mundo num formato de zumbi, fazendo Zumbi, aquilo zumbi. ali, né? Então, são zumbis que ficam hoje. A gente está muito assim, robotizado. E não é interessante que se mude. Aí vem um monte de gente falando um monte de coisa diferente, e fala assim: ah, sabe nada. Estão falando um monte de bobagem, né? Aí começam a criticar, porque, claro, isso que é o normal e o básico começa a ser descolado assim do resto, né? Sim, Porque sim, exatamente. o restante estava muito corriqueiro. E foi o que você falou. O cara não sabe nem qual foi a primeira vez que ele viu alguma coisa. É, Que isso é tão normal e tão natural. é. Ô, Roberto, é o seguinte, né, as pessoas acham que a gente não tá brincando, é assim, Não? né, eu tenho alguns clientes aqui, né, alguns pacientes aqui que são pedófilos, Uhum. que consomem pornografia infantil. Né, vários, eu tenho certeza, eu tenho 32 mil seguidores, eu tenho certeza que vários deles me seguem, mas nunca tiveram coragem de falar comigo, nunca tiveram coragem de pedir ajuda, mas estão tentando, entende? E todos eles, isso é muito foda de falar, mas assim, né, é meu trabalho, todos eles, quem aqui acha que eles começaram consumindo pornografia infantil? Não. Ninguém começa consumindo pornografia infantil. Não, e é aquilo, assim, a gente não sei quantas pessoas já passaram por aqui. Nesse momento tem 164 pessoas vendo a gente. Então, se tem alguém que tá imerso nisso, que fale com você, né, por direct. Essa pessoa não vai ser Procura ajuda? julgada. Ninguém, Claro, claro. exatamente, é ajuda. Ninguém vai ligar para a polícia, vai falar, olha, não sei o quê. Não, assim, é uma Não, ajuda nisso. Então, agora, a pessoa tem que dar o primeiro passo, a gente também não vai adivinhar, né? Mas o quanto isso é doloroso para quem vê, para quem está envolvido nisso. Então é só sim, dor e sofrimento para todo mundo, né? sim. Então, Não tem essa de ligar pra polícia, pode ficar tranquilo que a gente abraça tudo a situação, né, exatamente. fica entre nós. E porque quando a gente faz isso, a gente tá ajudando crianças, ó, gerações à frente aqui. A gente tá ajudando, assim, né, uma geração de 100 anos aí. De famílias aí que seriam destruídas por conta, talvez, de um ato desses, né, de algo desse tipo. Né? Só que essas pessoas, como a gente falou, elas não começaram consumindo pornografia infantil. Elas começaram consumindo pornografia de modo, é, isso aqui não faz mal para ninguém, isso aqui, né? Só que foram anos de pornografia, foram anos, né? Exatamente. No mundo todo, a tag, né? Que existem algumas tags. O que é a tag? A pessoa vai lá no site pornográfico e procura um nome. E é engraçado, por que a pornografia não, ela não é tão prejudicial?
Mas por que que as tags que são mais procuradas em sites pornográficos são tags que nós recriminamos socialmente? Né? Sexo com adolescente, sexo com madrasta, Gente, sexo com, mentira. sexo com transexual, Ah, estupro. Por que que essas coisas todas nós recriminamos na realidade, na sociedade? Ah, bom, tem uma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa tá errada aí. Então, a gente tem que alertar, né, alertar a pessoa que é inocente, que está consumindo pornografia e acha que não tem nenhum problema, né? E a gente tem que amar e acolher aquele que está imerso nisso e tá tentando sair. Aquele que ainda não se exatamente. afundou, a gente avisa, a gente alerta para não se viciar, né? Exatamente. O que eu falo sempre é que assim, o trabalho que a gente faz e são pessoas muito sérias, assim, tem um grupo de pessoas muito boas e muito sérias que estão fazendo um trabalho muito importante. E o nosso trabalho aqui não é de julgar ninguém, nós não Claro, somos claro. juízes. Então a gente nunca vai apontar o dedo e falar, você, não sei o que, não, 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 é uma coisa muito delicada, né? E é dolorosa, a pessoa já se sente mal e todo mundo já aponta o dedo. Então, não Sim, seremos nós os próximos a apontar o dedo para você, entendeu? Então, sim, a gente só está aqui, todo mundo sentado, ávidos, para que vocês peçam ajuda, né? Porque tem um material enorme realmente para ser sim, ofertado. E isso salva vidas, e salva sim. casamentos, e salva gerações, porque não é só o casamento, se você for parar para pensar, né? Mas é o casamento, a relação com os filhos, a relação com os amigos, porque esse Sim. homem ele vai ficar cada vez mais fechado ali dentro dele, Exatamente. E a gente, né? a gente tá aqui para acolher, para amar, para ajudar mesmo. Olha, né, às vezes nego é maluco, você acha mesmo que eu, né, ia enfrentar o Deus e o diabo, ia enfrentar, né, nego me enchendo o saco, ia. Se não Não, tivesse um propósito, se não fosse para ajudar alguém a sair disso, exatamente. para amar aquelas crianças que estão lá no futuro, para amar essas famílias que estão lá no futuro, para ajudar famílias, ajudar casais a se livrarem disso e a ter uma vida melhor, aliviar a sua. Não, né? Eu não precisava. Eu poderia ter ficado lá, pegado o diplominha, ficar no consultório, fazer lá. Né? Nenhum de nós precisaríamos estar aqui, né, Roberto? Nenhum de nós Exatamente. precisaríamos estar Isso que aqui. as pessoas não entendem, porque para a gente estar aqui falando algumas coisas que a gente fala, a gente vai contra muita coisa. Sim, Então, eu sempre falo, gente, se eu tô falando alguma coisa, se eu tô expondo alguma coisa para vocês, até alguma coisa pessoal, alguma coisa que eu errei, eu adoro expor os meus erros. Para quê? Para claro. que as pessoas vejam que sim, eu também erro. E como é que eu consigo acertar? Nem sempre eu acerto, mas de repente esse caminho vai funcionar para você também, né? Então, é porque tem um propósito maior. Porque realmente, o que que a gente precisava fazer às 11 horas da noite, né? 11 horas da noite. Aqui no Instagram, ao invés de estar dormindo, É, sabe? vendo um Se não, filmezinho ali. né? Vendo Netflix e dormindo, se não tivesse um porquê maior. Então, realmente tem. Então, procurem ajuda. Eu acho que falta um minuto para a gente Vai, acabar a falta um nossa minuto. live, né? Daqui a pouco vai acabar. Então, ó, se inscrevam lá no Rota, na imersão, Se porque vai inscrevam ser no Rota. muito bom, tá? Vai ser muito bom. Eu adorei a conversa. Obrigada. Faremos outras lives, porque foi muito boa. Foi mesmo, foi mesmo. Se Deus quiser, a gente vai fazer outra. Pessoal, se inscrevam no Rota. Eu vou fazer um story aqui agora, vou jogar lá o link do Rota. Vocês vão achar o link aí em algum lugar também. Vai Façam a ser inscrição no Rota. incrível. Vai ser incrível, vai ser incrível. Não perca a oportunidade de ver a gente, todo mundo junto, tá? Falando de coisas importantes. Tá bom? Roberto, Exatamente. Beijo, obrigado. obrigada, boa Beijo. noite. A gente Boa se noite, até a encontra no próxima. Rota, hein? Se Deus quiser, vamos estar lá. Tchau, tchau. Beijo.